Quarto exemplo. Considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos. Tem que marcar lá logo a expressão importante na questão. Você vai marcando na questão lá na apostila. Então isso aqui é importante. 4 algarismos distintos. Que é possível formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso. Qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine com 7? Esse tipo de questão aqui, pessoal, eu costumo dizer que ele é mais uma questão de análise combinatória do que propriamente probabilidade. Porque é mais complicado para o aluno encontrar o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento do que ele aplicar o conceito, a definição de probabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Aqui, pessoal, ele deu esses algarismos aqui. Eu vou separar eles aqui num conjunto aqui. 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Ainda bem que não tem o algarismo zero. Não tem um dígito zero, senão ia dar aquele problema de ter que considerar, não pode ser zero na primeira casa. Aqui não tem o zero. Então o que acontece, pessoal? Esse é o tipo de questão que é difícil para você mostrar quem são os elementos do espaço amostral. Porque não vai dar poucos resultados aqui. Então, o que acontece nesse tipo de questão aqui? Você tem que calcular diretamente o n de ômega. Você já vai calcular diretamente o número de resultados possíveis, que é o nosso espaço amostral. Você já vai fazer o cálculo direto dele. Não tem como eu mostrar aqui todos esses algarismos. Dá muito trabalho. Porque são muitos. Então a gente já vai calcular direto o n de ômega. Bem, como ele pediu aqui o número com 4 algarismos, então eu vou usar aqui o PFC. Por quê? Para me determinar o número de 4 algarismos, eu tenho que escolher quem vai ficar na ordem do milhar, centena, dezena e unidade. Como ele quer distinto, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades de algarismo para ocupar a primeira casa. Então eu posso colocar o 1 lá, posso colocar o 3, o 4, 7, 8 e o 9. Colocado o primeiro número, aí já não vou ter mais 6 possibilidades, porque ele quer distintos. O algoritmo que eu coloquei na primeira casa não pode aparecer na segunda casa. Lembre lá do cálculo de análise combinatória. Por isso que é importante o aluno de ter um bom curso, um bom entendimento de análise combinatória, que ele vai aplicar isso agora em probabilidade. Então aqui são 5 possibilidades, porque um algarismo não pode repetir aqui. E aqui eu vou ter 4 possibilidades, 3 possibilidades. Multiplicando tudo isso, 6 vezes 5, 30. Esse aqui dá 30, esse aqui dá 12. Eu gosto de fazer essa multiplicação desse jeito aqui. Ó. Aí 30 vezes 12, eu faço 3 vezes 12, que é 36. Uma conta fácil de fazer. Só que tem esse zero aqui do 30, que faltou. É como se faltasse multiplicar por 10. Então, eu só acrescento um zero. Então, pessoal, eu posso fazer 360 números de 4 algarismos com esses dígitos aqui. Então, imagina eu ter que mostrar todos eles aqui, ó, dentro do conjunto do espaço amostral. Ia ficar muito difícil. Eu tinha que escrever 360 números de 4 algarismos. Então, nesse tipo de questão, você não exibe aqui os elementos do espaço amostral, os possíveis resultados. Você calcula logo direto o número de possíveis resultados. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso evento agora. A gente não vai determinar, a gente não vai mostrar aqui o resultado do nosso evento. A gente vai calcular diretamente
o número de elementos do nosso evento. Aí o que acontece aqui, pessoal? Ele diz que ao fazer um sorteio, escolher o número por acaso, ele quer saber a probabilidade de nós tirarmos um algarismo, um número de 4 algarismos, que comece com 3 e termine com 7. Então o que acontece? Esse 3 e 7 vão ficar fixos. Então, na realidade, o que vai mudar aqui é apenas o segundo dígito e o primeiro e o terceiro dígito. Cuidado, pessoal, alguns alunos aqui erraram no exercício passado de combinatória, uma questão lá, que você, ao fixar o 3 e o 7, você já não tem eles mais aqui, ó. Então, você tem para escolher para esses dois lugares o número 1, o 4, o 8 e o 9. Então, você tem 4 possibilidades para cá. Então, serão 4 possibilidades para escolher o número desses 4 que vão ficar nessa casa. Eles não podem repetir, são distintos. Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades. Esse 3 e 7 aqui não entra na multiplicação. É como se eles valessem 1. Na hora do princípio, eu tenho uma escolha para a primeira casa, ele quer que apareça o número 3. Eu tenho uma escolha para a última casa, porque ele quer que apareça o 7. Então, seria essa aqui o número a ser multiplicado. 1 vezes 4 vezes 3 vezes 7. Então, esse 3 e 7 estão fixos. Por isso que eu coloquei o quadro aqui. No caso, na hora do PFC, eles valem 1. Multiplica por 1. 3 vezes 4, 12. Então, olha só, pessoal. Eu tenho 12 algarismos, 12 números. Desses algarismos aqui, desses 36, esses 12 estão incluídos nesses 36, que começam com 3 e terminam com 7. Então, só para exemplificar aqui, pessoal, no meu espaço amostral, um número do meu espaço amostral seria esse aqui. 1, 3, 4, 7. Está aqui. Usando esses dígitos, 4 números só, distintos. E aí continuava aqui, eu tenho 360 desses aqui. Aqui no espaço amostral, um resultado nosso aqui poderia ser um número com 3, 1, 4 e 7, por exemplo. E aí continuava. Tem 12 desse tipo aqui. Começando com o número 3, terminando com 7. Então, eu não preciso exibir eles aqui. O que vale é a quantidade para me fazer o cálculo da probabilidade. Aí vamos agora para o cálculo da probabilidade. N de A sobre N de ômega. Então, se eu fosse fazer o sorteio, 12 resultados me favorecem, números que começam por 3 e 7, num total de 360. O 12, o 36 ele é divisível por 12, se o 36 é o 360 é também. 12 por 12 dá 1, 36 por 12 dá 3, só que tem o 0 aqui, 1/30. Pronto, vou deixar em fração. Então observe, pessoal, que existem questões de probabilidade que elas são mais de análise combinatória do que propriamente probabilidade. Porque fazer a fração aqui, simplificar, é até que é simples. O trabalho maior foi determinar aqui quantos elementos eu tenho do espaço amostral e quantos elementos eu tenho no meu evento. Então, por isso que tem que ter uma base de análise combinatória. A análise combinatória é um pré-requisito para estudar a probabilidade. Porque você pode precisar de alguma técnica de contagem lá da análise combinatória para determinar o número de elementos do seu evento e do seu espaço amostral.
Vamos para o próximo exemplo. Quinto exemplo. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 gostam somente de música. 9 gostam somente de esporte. E 5 jovens gostam somente de leitura. Bem, pessoal, esse tipo de questão aqui é uma outra maneira, uma outra ideia de probabilidade. Então, a probabilidade é parecida com a análise combinatória, ela tem vários tipos de questões, vários tipos de enunciados diferentes. Então, o aluno, quanto mais ele vê exemplos, quanto mais ele praticar, quanto mais ele vê questões diferentes, mais as chances dele acertar numa questão de probabilidade. Olha aí, né? Engraçado, mais as chances dele acertar numa probabilidade que calcula justamente as chances. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nesse tipo de questão aqui, antes de eu olhar aqui nos itens, eu vou logo fazer o diagrama. Esse tipo, quando você tem essa situação em um grupo, ele dá um grupo, aí pode ser de leitores, de alunos, ele dá o universo lá. Ele diz aqui que são 75 jovens. E eles têm essas preferências aqui, olha, por 3 tipos de coisas aqui. E aí ele vai fazer em cima dessas preferências e vai fazer uma probabilidade caso você faça um sorteio para escolher um desses jovens aí. Então esse tipo de questão, para quem lembra, quem já viu, ele resolve você fazendo o diagrama daquele cálculo, daqueles problemas de conjuntos. Então como é que funciona? Está aparecendo lá 3 preferências: música, esporte e leitura. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ok, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um diagrama e vou destacar esses elementos aqui, esses números de elementos, eu vou destacar no diagrama logo. Então a melhor maneira de você resolver esse tipo de questão é você fazer essa organização no diagrama e aí você vai poder responder qualquer probabilidade que ele lhe pergunte. Então, quando a gente estuda lá em conjuntos, esse quadro maior, esse diagrama maior, se chama universo. Nele está contido todos os conjuntos que nós estamos estudando naquele fenômeno. Então, aqui eu vou chamar esse diagrama aqui, eu vou colocar o conjunto de quem gosta de música, eu vou chamar de M, a primeira letra da palavra música. Aqui eu vou chamar esse diagrama aqui, vai ser o de esporte. E esse diagrama aqui vai ser leitura. O que acontece? Esse tipo de diagrama, para ficar correto o preenchimento dele, você deve começar sempre pela interseção dos 3, que é essa região aqui. Você tem que preencher essa região aqui primeiro. Depois você vai preenchendo as outras. Essa região, pessoal,
são os elementos que estão ao mesmo tempo nos três conjuntos. Ela é a interseção dos três conjuntos. E ela equivale a esse valor aqui, quando ele diz assim, ó, 16 gostam de música, esporte e leitura. Então, esses 16 aqui, você coloca nessa região. 16. Aí depois ele diz, 24 gostam de música e esporte. Ó, 24 gostam de música e esporte. A região que pertence para música e esporte, pessoal, é essa região aqui toda, olha. Inclusive essa aqui que vale para os três. Então essa região aqui, ela faz parte de música e esporte. Aí o que acontece? Só que nós já temos 16 elementos que estão contados aqui. Então, nesses 24 que ele diz que gostam de música e esporte, ele contou esses 16 aqui também. Então, eu tenho que descontar eles. Então, eu faço aqui uma pequena subtração. Eu pego 24, que é o total que gosta de música e esporte, e tiro 16. 14 e 1, que dá 8, dá 0. Então, eu tenho 8 que gostam exclusivamente de música e esporte. Esses 8, junto com esses 16, dá o total de 24 que gostam de música e esporte. Porque esses 16 que gostam dos 3, eles gostam também de música e esporte. Então é dessa maneira que você trata esse tipo de questão. Depois ele diz aqui, ó, 30 gostam de música e leitura. A mesma ideia, pessoal. Música e leitura. É essa região aqui agora que eu tenho que preencher. Só que eu já tenho 16 aqui, então a mesma coisa. Eu tenho que pegar os 30, que ele disse que gosta de música e leitura, tirar os 16. Aqui fica falando de 10, 4, 1, dá 14. Então, 14 eu preencho nesse espaço aqui, ó. Esses 14 junto com 16 vai dar os 30 que gostam de música e leitura. Depois ele diz que 22 gostam de esporte e leitura. Esporte e leitura é essa região aqui, 22. Mas eu já tenho 16 lá. Então vou tirar os 16. Que é 12, que é coluna de 1, 6, nada, 0,6, dá 6. Então eu tenho 6 aqui que gostam de esporte, leitura somente, mas que com esses 16 aqui vai dar os 22 que gostam de esporte e leitura, total. Aí ele diz aqui, 6 gostam somente de música. Então a região onde eu tenho os elementos que pertencem apenas ao conjunto música é esse espaço aqui. Então ele diz que 6 gostam somente de música. Então aqui eu tenho 6 nessa região. 9 gostam somente de esporte. Então a região que é exclusivamente quem gosta só de esporte é essa aqui. 5 gostam somente de leitura. Então eu tenho 5 aqui na região somente de leitura. O que acontece? É bom, pessoal, logo eu verificar se tem alguém aqui que não gosta de nenhum desses 3 aqui, não tem preferência por um desses 3. Como é que eu vou determinar isso? Lá na questão ele falou que o total aqui de jovens são 75. Então o que acontece? Esses elementos aqui não estão repetindo, eles são todos disjuntos aqui. Essa região aqui é independente de cada região é independente aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo e verificar se tem alguém de fora. Então eu vou pegar aqui o 16 com 14.
eu vou pegar 6 com 6 aqui. Aqui dá 30. Aí 30 mais 6 com 6, 12. Vou colocar mais 12 aqui, já vai dar 42. Aí já somei aqui 6 e 6. Já peguei 16 e 6. 16 e 14. Aí falta ainda o 5, 9 dá 14. Com mais 8, 22. Então, vou somar aqui 22 aqui, 4, 6. Ah, somei muito aqui, desculpe. Somar de novo aqui. Faz o seguinte, eu vou fazer o certo aqui. Vou colocar 16, 14, 6, 6, 8, 9 e 5. Aí soma 10, 16, 22, 30, 39, 44. Colocou 4, foi 4, 5, 6. 64, está correto. Aquela nossa soma estava correta. 74, tirando 64, dá 1. Então, o que acontece, pessoal? Como esses elementos aqui, dessas regiões aqui, deu 64 e foram entrevistados 75 jovens, 11 jovens não optaram por nenhum dos 3 aqui. Então, onde eu coloco aí? Eu posso colocar esses 11 nesse cantinho aqui. Esses 11 eu posso colocar em qualquer região dessa aqui, fora dos 3 conjuntos dentro do universo. Então, com isso aí, eu já tenho todos os elementos que eu preciso para me responder qualquer questão. Letra A. Qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens e gostar de música? Então, o que acontece? Ele quer a probabilidade de gostar de música. Eu fazer um sorteio e esse jovem gostar de música. Então, eu tenho que contar os jovens que têm preferência por música. Observe aqui, pessoal, no diagrama, que todos esses 4 valores aqui, 6, 8, 16 e 14, são os jovens que gostam de música, porque independente se eles gostam de outra coisa, esse 8 aqui, esse 16, esse 14, mas ele gosta de música. A pergunta aqui em relação à música, isso não exclui gostar de outras coisas. Então, nesse caso aqui, para me saber o número de elementos de quem gosta de música, eu tenho que somar todos esses valores aqui. 16 mais 14 mais 8 mais 6. 30, 38, 44. Então eu tenho 44 jovens que gostam de música. Então a probabilidade de eu fazer um sorteio, tirar um jovem e ter um que gosta de música, vai ser N de M sobre N do ômega. O nosso ômega, pessoal, é o mesmo desse universo aqui, nesse tipo de questão. Esse universo que nós chamamos aqui é o nosso espaço amostral, esse é o nosso ômega, que no caso aqui é 75. Vou colocar aqui N de ômega 75, que foi o total da pesquisa dos entrevistados. Então aqui eu vou ter 44 por 75. Aqui não dá para simplificar. Deixa desse jeito aqui. Letra B. Qual é a probabilidade de, ao apontar ao caso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades?
Ó, ele não gostar de nenhuma dessas atividades é justamente aqueles 11 aqui, olha, que nós encontramos aqui. Então, eu tenho 11 pessoas, 11 jovens que não gostam de uma das 3 atividades. Então, eu vou chamar esse 11 lá, eu vou chamar esse N de quem não gosta de nenhum, vou chamar de N. Então, o número de elementos de N é 11. Então, a probabilidade de N, que eu estou chamando aqui de não gostar de nenhuma atividade, substituindo direto aqui, são 11 sobre 75. Novamente, não dá para simplificar, encerra aqui. Então, esse exemplo é outra maneira de você resolver uma questão de probabilidade. Então, assim como a análise combinatória, a probabilidade ela tem muitas questões distintas, diferentes. Então, aqui nós estamos só usando a definição de probabilidade. Não vimos ainda nem as propriedades e nem probabilidade condicional. Futuramente vamos estudar as propriedades de probabilidade e a probabilidade condicional, que até onde é cobrado no Enem. Bons estudos!